Sejam bem-vindos ao apartamento da Ilhapura. Hoje a gente vai apresentar para vocês essa marcenaria que nós fizemos em parceria com a arquiteta Taina Porto. Aqui é o hall de entrada, onde ela vai contar todo o conceito para vocês. Primeiro eu vou mostrar aqui todo esse projeto. Aqui nesse hall ela projetou uma sapateira. Qual que é a parte interessante que a marcenaria ela pôde trazer para agregar? Só tem 17 centímetros. Então no projeto original aqui tinha um banco, e a gente fez essa sapateira para não ocupar muito espaço. A gente não vai abrir todos os armários, porque os clientes já moram aqui, mas tá vendo? Essa sapateira tem só 17 centímetros, e aí o cliente ele consegue colocar inclinado esse sapato, e assim aproveitando bastante o espaço. Aqui ela revestiu tanto as paredes quanto o teto com a mesma madeira. A gente usou aqui o Jequitibá da Green Plaque. O que é interessante aqui, que traz a parte da sofisticação na marcenaria, que a gente sempre fala para o cliente se atentar. Quando a gente trabalha com pé direito alto, até mesmo para facilitar na montagem e trazer uma bossa nas emendas, a gente trabalhou com bit. Então todos os painéis foi trabalhada essa distância entre o painel de cima e o de baixo para trazer essa organização na parte da emenda. E aqui ela trabalhou com o espelho. E aí eu vou trazer para vocês, como a gente está apresentando a marcenaria, a gente gosta de trazer essa parte técnica. Um detalhe, quando a gente for trabalhar o espelho entre a marcenaria, precisa ser um bom parceiro de espelho ou esperar. O espelho precisa medir a marcenaria ou a marcenaria medir o espelho, para que não tenha problemas aqui na parte de deixar um vão aparente entre o espelho e a marcenaria, que acaba quebrando a sofisticação do projeto. Aqui também foi revestido de madeira todo esse corredor e o banheiro. O banheiro foi feito um painel que vem da parte da parede e fazendo esse U, justamente destacando esse arco com uma iluminação. E aqui embaixo um armário ripadinho e um nicho para o lavabo. Quando a gente vai seguindo aqui, um outro destaque desse projeto foi a serralheria que a gente trabalhou. Toda essa serralheria foi desenhada pela arquiteta, só que como a cliente tem duas crianças pequenas, a gente colocou acrílico para evitar acidentes também. Só que poderia ser qualquer tipo de vidro. Então, a vantagem de um projeto personalizado é que é realmente personalizado para a sua rotina. Continuando aqui em serralheria, a gente tem essa estante que ela é maravilhosa, foi uma escultura na nossa criação lá na empresa. Ela é totalmente encaixada e desenhada, os vidros são recortados perfeitamente, alinhando aqui, todos boleados, para não aparecer nada de emenda. Ela é totalmente soldada, essa estante. E foi desenhada pela arquiteta e a gente produziu nos mínimos detalhes aqui para esse projeto maravilhoso. A parte interessante desse projeto que a gente não trabalhou sozinho aqui. Então, por exemplo, alguns móveis já estavam no local, a cliente já tinha fechado e a gente fez justamente um complemento, que foi toda a marcenaria amadeirada e esse painel marmorizado aqui, que é do painel da Duratex, o MDF deles, que a gente trouxe para conseguir entregar o projeto conforme a arquiteta queria. E aí a gente vai seguindo aqui para os quartos. Como que tá no projeto? Essa aqui é a brinquedoteca. A princípio tinha uma cama projetada que a cliente ela não colocou, deixou só a cabeceira. E a gente fez todo esse painel aqui. Na brinquedoteca a gente faz toda a instalação. Fizemos a instalação das escaladas, a instalação da cordinha e o reforço aqui do teto também. E a parte interessante que eu gosto para quarto infantil ou brinquedoteca, que eu achei o máximo que a arquiteta fez, foi justamente essa mesa que pode ser encaixada em alturas diferentes para acompanhar o crescimento da criança. E traz mais flexibilidade para o ambiente. Como a cliente tem duas crianças de idade diferente, eu acho isso aí essencial. Falando sobre esse quartinho infantil que é super especial, ele foi feito nos mínimos detalhes da marcenaria. E quando a gente fala de marcenaria personalizada, assim,
a gente tem um lado tanto do maquinário e também tem um lado manual que eu vou mostrar para vocês. Então aqui tem a parte tanto do livrinho quanto os carrinhos de brinquedo, a estante para os mini clientes, né, vamos assim dizer, que fica logo aqui na entrada do corredor. E aqui a arquiteta projetou essa porta super legal, que é como se fosse, né, uns morrinhos, como se fosse realmente umas montanhas ali amadeiradas. E a gente fez esse puxador todo personalizado aqui para esse projeto, né, um personalizado na mesma cor do azul da cama. Essa cama é o xodó, né? Essa cama aqui tem toda uma estrutura interna de serralheria, que a gente trabalha para sustentar o peso das crianças, trazer segurança nesse projeto. Mas ela ainda tem estrutura na parte do teto também. Então aqui a gente tem essa cama que está suspensa. Aqui embaixo temos toda essa parte que poderia ser para livrinhos, mas hoje está para brinquedos. E ela foi toda personalizada, dividindo aqui a cor, ó, no mesmo azul do puxador e aqui as estrelinhas. E quando eu falo do personalizado de forma manual, essa estrelinha, gente, tem uns 3 centímetros e ela foi fitada à mão. Então tudo aqui é pensado nos mínimos detalhes para ficar o projeto exatamente como a arquiteta ela idealizou. Aqui nessa parede ela revestiu toda essa parede da TV e também a gente faz o quê? Para as emendas ficarem bem acabadas, a gente sempre alinha, por exemplo, aqui na porta, para trazer um visual mais harmônico também, porque as emendas elas fazem parte, né, da marcenaria. Então a gente trabalha a estética dela. Se o arquiteto ele não coloca, a gente orienta para que o projeto fique lindo e maravilhoso. Aqui nessa parte, para subir o acesso da caminha, foram feitas umas gavetinhas para eles poderem acessar e também otimizar esse espaço para guardar, armazenar os brinquedos das crianças. E para o cortineiro, que a gente sempre tem que pensar, a gente colocou esse painel para afastamento e a cortina ela fica embutida aqui, ó, toda aqui atrás, se o cliente quiser, e aí fica um cortineiro na própria marcenaria embutido. E a parte interessante desse projeto é que o banheiro ele linka com a brinquedoteca. Então, num futuro, consegue fazer justamente o quartinho, separar o quartinho das crianças, por exemplo, que hoje são 2 meninos, mas a família crescendo consegue ter essa separação. E esse projeto foi muito especial, tanto pela cliente quanto pela arquiteta. A gente amou fazer e agora a gente vai no último quarto que a gente trabalhou, que é o quarto do casal, né? Aqui o projeto ele é mais clean. Nós trabalhamos aqui toda a parte dos painéis da parede e a parte de serralheria e marcenaria. Qual que foi o desafio, né? A gente vai contar um pouquinho que a gente teve que encontrar a mesma madeira do outro fornecedor que a cliente já tinha um voucher quando comprou esse apartamento. Então tudo que essa empresa não fez, a gente foi lá e a gente trabalhou, que foi painel personalizado, a serralheria, painéis em parede, que é nosso diferencial, né? O arquiteto projeta, a gente soluciona. E aqui, acho que o destaque que eu gosto de dar é justamente esse espelho de serralheria. A gente projetou, né, a arquiteta projetou, e a gente fez toda a estrutura para que pudesse ter esse giro. Então, como aqui é bem apertadinho a penteadeira, a cliente consegue sentar e poder jogar o espelho para onde ela quiser aqui, facilitando o uso. E aqui a gente tem um vidro, né, em cima para ela poder ver tudo dela, as gavetinhas, e aqui a estante com os perfumes que ela tem, fica para facilitar, né, o dia a dia. O painel também revestido aqui e o corredor que a gente trabalhou. E aí, por aqui, a gente está quase encerrando o nosso tour, só que eu vou convidar para poder explicar um pouco desse conceito a arquiteta do projeto. Agora, a gente está aqui com a arquiteta que ela vai explicar todo o conceito, né, do que os clientes queriam e como que a gente somou para o time dela da obra. Porque a gente está sempre aqui, né, para poder realizar o processo de trabalho dela. Pode falar, gente, aqui foi muito legal contar com a ajuda da Raca, contar muito com a ajuda da Carol. Por quê? Porque a maior parte dos apartamentos hoje vendidos aqui nesse bairro planejado e alguns bairros do Rio de Janeiro é que já vem com algum tipo de voucher de alguma empresa específica. Só que a maior parte dessas empresas tem uma limitação um pouquinho em questão de
modulação e tudo mais. Então, como os clientes já tinham isso, o que a gente fez foi adaptar e reduzir, tentar diminuir. Então, a gente tem REC, que foi feito por eles, a nossa área gourmet, uma parte foi feita por eles, mas outras coisas não foram feitas porque não tinham como. Tipo esse painel, a gente precisava das portas sendo forradas, combinando com a parede, os veios combinando, a disponibilidade desse material que a gente gosta de trabalhar, porque é um material mais natural, o veio dele é mais natural, o sentido, até a escolha do fabricante da Haka é muito importante, eles dão essa segurança pra gente de poder escolher aquilo que a gente quer. Além disso, a gente tinha a necessidade de fazer um painel aqui, esse painel da TV, ele é extremamente pigmentado, ele é um painel diferente. A gente queria trazer uma leitura diferente, por quê? Os clientes são viajantes, eles conhecem muitas partes do mundo. Eles estão adaptados a ver, conhecer e gostar de muitas texturas. Então, com eles, em uma certa medida, a gente podia brincar. Porém, a gente precisava de quem tivesse essa possibilidade. Daí a Carol veio e trouxe pra gente. E o que foi mais legal foi que a gente tinha um prazo para eles voltarem para o Rio, tinha um prazo para essas peças chegarem e dentro de todas as limitações de empresas, de montagem, disso e daquilo, de escolher a melhor fábrica, eles nos ajudaram muito. Essa peça aqui, eu acho que a gente tem só nesse projeto, do escritório inteiro. E foi uma consultoria deles, porque assim, a parte mais legal de ser arquiteta é poder aprender. E quando um fornecedor está preparado para ajudar a gente consegue evoluir e fazer com que o cliente tenha a melhor experiência possível. Então agora, Tânia, eu queria que você explicasse, por exemplo, qual foi o conceito desse hall? Porque, gente, esse hall ficou muito legal, valorizou muito a casa, aqueceu o espaço. Claro que o local é maravilhoso, eles têm uma vista muito legal, verde, mas assim, quando você entra, foi um tchan. O que te inspirou? O que o cliente pediu para você conseguir, né, materializar isso aqui para ele? Esses clientes têm uma necessidade muito específica. Essa é a casa deles quando eles voltam para casa. Eles passam a maior parte do tempo fora do Rio de Janeiro e quando voltam eles querem se sentir em casa. Só que eles voltam como? Voltam com muita mala, voltam com muita mochila, voltam com muito brinquedo. Então esse hall foi pensado especificamente para quando eles voltam. Porque chegar em casa é chegar, tirar a bolsa, tirar a mochila, tirar tudo e colocar no lugar. Por isso a gente pensou, primeiro, na chegada, e eles já se olham chegando, tem esse espelho maravilhoso. Depois disso aqui, a gente tem essa sapateira que a gente fez, que não é só uma sapateira, mas também é um espaço de bolseiro. Por quê? Aqui eles conseguem, chegou, tirou todas as coisas, deixou aqui no meio, foi projetado um banquinho, mas eles realmente falaram que pro dia a dia deles nem era tão necessário. E daí aqui a gente consegue esconder a bagunça de chegada e eles já entrarem e aproveitarem o espaço. Por que foi feito com a madeira em cima? Porque é a ideia de pertencimento, é trazer eles para o ninho, para de volta da casa deles. Então, se você for pensar, isso parece um hall de hotel. Só que para eles é o retorno para casa deles, entendeu? A madeira faz sentido porque acolhe, trazer as linhas abraçando eles faz sentido porque acolhe, trazer materiais que ajudam eles. Então, olha, a gente pensou numa divisória super legal entre sala e hall, mas a gente também trouxe materiais que fossem seguros, já que eles têm crianças. Todas essas mínimas decisões foram tomadas para eles chegarem e a casa deles ser o lugar onde recebe eles. E é isso que eu acho tão especial, né? Porque ela olhou. Porque assim, eu falo muito, quem vai contratar arquiteto, você tá vendo, tá pensando em contratar, o arquiteto ele tem a sua assinatura. Se você olhar o portfólio da Tânia, é muito assim, essa assinatura. Claro que ela faz de acordo com cada cliente. Só que ela conseguiu transformar a assinatura dela, que é um projeto mais elegante, né? Pelo menos eu acho, né, Tânia? É um projeto que passa essa ideia de elegância o tempo inteiro, só que de uma forma que seja segura e para a realidade dessa cliente, sem perder a elegância, que a gente consegue ver justamente nos pontos que ela colocou, no tom da madeira, na serralheria, aqui também esse aparador que ela desenhou muito próximo a isso, a gente trouxe com o fornecedor, esse a gente não fabricou, mas a gente trouxe.
e tem também essa serralheria. Então, o tempo todo ela foi trazendo as assinaturas dela, só que de acordo com a realidade da família que hoje está. Então, assim, esse é mais um projeto que a gente faz. Eu e a Thay, nós somos super parceiras mesmo, né? Amigas, parceiras de trabalho, e a gente se apoia em tudo aqui. E, assim, é o segundo trabalho nosso, de muitos aqui, que a gente está mostrando para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta o que vocês mais gostaram do apartamento, o que vocês fariam na casa de vocês. Se tiver alguma dúvida, a Taina também vai poder responder. Disponível. E não esquece de curtir e se inscrever no canal. Obrigada, até o próximo vídeo.